Oi, gente! Vamos lá com o nosso quadro, novamente, com o nosso quadro do Sincericast, que no fim escolhi este nome. Meu editor fez até um negocinho de... Ai, achei tão bonitinho, sabe? Aquelas coisinhas de começo de programa. Ficou bonitinho. Eu gosto! E nós vamos continuar, então, respondendo as caixinhas mais famosas do Brasil. E espero que elas ajudem vocês com o contexto de vocês, ou que também divirta vocês aí com algumas perguntas bem estranhas que as pessoas mandam, tá? Lembrando que pra você fazer a tua perguntinha lá no Instagram, Luciana RH Sincero, todos os dias quase. Não vou dizer todos os dias, gente, porque às vezes acumula muitas caixinhas e eu não abro pra ser justa e responder as caixinhas, tá? Lá nos stories eu também respondo, e aqui eu respondo também num formato mais longo, com algumas reflexões melhores, porque lá só pode 1 minuto de resposta, né? Então, enfim, vai lá no Instagram e manda tua pergunta se você quiser. Primeiro já deixou teu like, se inscrever no canal? Não adianta vir aqui, achar legal e tal, né? Não fazer a tua parte. Vamos começar com a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu fiquei assim meio chocada até, mas assim, a pessoa mandou assim: você concorda comigo que processo seletivo tem que acabar? E eu fiquei um pouco chocada, tá? Mas eu não concordo, gente, porque assim, qual é, e aí me digam vocês, tá? Qual é a opção para o processo seletivo? Como é que as pessoas seriam selecionadas? Exatamente. Quer dizer, o processo seletivo, ele serve justamente para fazer uma seleção. Então, a empresa vai fazer a triagem dos candidatos que tecnicamente, porque tecnicamente baseado em currículo, melhor se encaixam na posição e depois vai entrevistar estas pessoas. Uma coisa que eu percebo que vocês têm dificuldade, que as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, é entender o que é ser competente. As pessoas baseiam muito um conceito de competência em técnica. Então, eu tenho o curso tal, a formação tal, a experiência tal, eu estudei em tal escola, sabe? Tudo técnico. E esquecem que ser competente também é uma questão comportamental. Então você pode ser o melhor, ter se formado na melhor faculdade, trabalhado nas melhores empresas, tarará, 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 mas não ter o comportamento que a empresa gostaria que você tivesse. E não significa que você tem um mau comportamento, significa que o teu comportamento não é o que a empresa espera. Não é o que a empresa entende como um comportamento que ela goste. Sabe aquele negócio muitas vezes que a gente ouve, né? De não bater o santo, de não ir com a cara. Tem isso, gente. Faz parte do processo seletivo. Se a gente não precisasse de comportamento, aí sim caberia essa seleção só baseada em currículo. E eu não acho que seria uma seleção justa, tá? Não seria uma seleção justa. Porque muitas vezes um currículo até, mais ou menos, pode esconder um ótimo profissional. Então, é muito difícil a gente alcançar patamar de justo, de certo. Vou ajeitar aqui que achei que tá meio torto, pronto. De certo, de justo. Não, nunca vai existir essa coisa que cada um tem, porque eu também acho que é conceito, não sei qual é a opinião de vocês, mas essa questão da justiça é um conceito. Muitas vezes as pessoas acham que é justo uma coisa e pra gente, pra mim não é, pra ti é, sabe? Faz sentido. Então é muito complicado e eu não concordo com essa afirmação. Então a pergunta é: você concorda comigo que o processo seletivo tem que acabar? Não, não concordo. Processos seletivos têm que continuar. Para mim, a forma de melhorar eles é deixando eles cada vez mais racionais, mas sem esquecer da questão comportamental, tá? Mas eu acho que tem muita gente incompetente entrevistando. A área de RH ainda tem bastante coisa para evoluir com relação a como entrevistar e selecionar pessoas, mas principalmente o que os gestores e as empresas esperam das pessoas. Ainda acho que é um gap, assim, uma lacuna muito forte quando a gente vai pensar em formatação de processos seletivos justos e, assim, legais para as pessoas, tá? Vamos para a próxima. Aqui uma pergunta mais técnica, assim. A empresa vai cobrar multa de 50% por sair no período de experiência. Gente, isso aqui é o que é a lei. O período de experiência é um período que ele dá um pouquinho de estabilidade, entre muitas aspas, tá? Mas ele proporciona uma certa estabilidade ao trabalhador e à empresa. O que significa isso? Que se você for demitido no teu período de experiência, você vai receber uma multa. E se você pedir demissão, você vai ter que pagar uma multa. O que geralmente acontece é a tal da rescisão zerada, né? Que é o funcionário não receber nada. Por quê? Porque ninguém, pela lei também, ninguém pode ficar devendo numa rescisão para a empresa, tá? Tudo precisa estar zerado. Então, a gente pode discutir isso. Eu acabei de dar um chute no... Meu Deus, gente, eu tô muito atabalhoada hoje, né? Sabe o que eu queria fazer? Eu queria me ajeitar, assim, estilo perninhas, pra ser estilo índio, assim, perninha de índio, sabe? Mas as empresas
Eu até perdi minha linha de raciocínio. Mas enfim, tá. A multa, ela é justa. Existe aqui a questão legal envolvida. Eu sei que as pessoas ficam putas muitas vezes. Pô, mas aí, se eu tiver que sair da empresa antes do meu contrato, não gostei da empresa. Sou obrigada a ficar, senão não vou receber. Basicamente isso, tá? Então é complicado essa questão, mas digamos que essa empresa que ela não está descumprindo a lei, né? Ela está fazendo o que está na lei. Próxima. Estou há 2 meses desempregada. Usar ou não o selo Pitchwork. Independente de estar há 1 ano desempregada, 2 meses, 1 semana, 1 dia, não usem esse selo maldito. Inclusive, alguém do LinkedIn deveria fazer alguma coisa com relação a esse selo. Gente, esse selo é discriminatório. Esse selo é inútil. Inútil, ele é inútil, ele não serve pra nada, ele não presta. Ele não presta. A intenção do selo, ela é boa. O que é a intenção? Porque de boa intenção o inferno tá cheio, né? Mas a intenção era priorizar as pessoas desempregadas. Que é certo, né? Ok, vamos priorizar as pessoas desempregadas. Mas o que as empresas, gente, as malditas das empresas, os infernos, as empresas merda. Que isso, rapaz? Calma! Elas sempre vão puxar a coisa negativa de tudo, que é, se a pessoa tá tanto tempo desempregada, se ela tá desempregada com esse desespero, elas acham que o selo é desespero, ela não deve ser tão boa assim. Então esse é o preconceito com o selo. Quem usa o selo é visto como desespero, como, sabe, tá apelando, entendeu? Por isso que não é legal botar o selo. Não bote o selo. Existe lá uma opção dentro do LinkedIn que você pode selecionar que está aberta a receber propostas de recrutadores e tal, sem o selo, sem a questão visual de ter lá um carimbo. Ficou, infelizmente, marcado como um carimbo de profissional incompetente, de desespero, de não sei o quê. E outra coisa, tá? Tecnicamente falando, ele também não vai contribuir nada. No sentido de, lá nas pesquisas, se você quiser saber mais como os recrutadores fazem as pesquisas de candidatos, eu mostro lá no meu curso de LinkedIn. Eu abro e mostro para vocês eu pesquisando candidatos, como eu busco candidatos, tá? Nas pesquisas, esse selo não presta para nada. Não existe uma forma especial dele aparecer antes, sabe? Esse selo não aparece antes, não tem prioridade. Então não presta para nada mesmo, tá, gente? Vamos para a próxima. Oi, Lu. Oi. Eu acho tão bonitinho quando vocês cumprimentam a gente nas caixinhas, se não mando só a pergunta e cumprimentam. Meu filho não para emprego. Tem TEA e TDAH. Fica 2 meses e demitem ele. Demitem ele, 22 anos. Terapia. Não tem nenhum conselho melhor que eu possa dar, gente. Tem algumas situações que só terapia e psiquiatra. Não leve a mal o que eu tô dizendo, às vezes a pessoa pensa assim, tá chamando a pessoa de louca. Não, gente, às vezes a gente precisa tomar remédio. A gente precisa entender por que as situações acontecem, a gente precisa saber se comportar, a gente precisa lidar com as situações. E nesse caso específico é ainda, sabe, mais importante. Porque se é recorrente, a grande questão aqui é recorrente, vamos pensar, ele pode ter sido vítima de preconceito, ele pode, mas assim, ser recorrente, tem algum... eu vou fazer muitos parênteses aqui, tá? Mas tem algum problema com ele, entende? Alguma coisa comportamental que não casa dele com as empresas. E pode ser até uma dificuldade dele de lidar com as questões relacionadas à empresa. A chefe, a processos, sabe? E isso a gente trata em terapia, independente de ter qualquer, sabe, de ter déficit de atenção, de ser autista, de ser, sabe, uma pessoa com autismo, sabe? Então, terapia. E eu entendo quando as pessoas dizem assim, Luciana, é muito caro às vezes fazer terapia, consultar com psiquiatra e tal. Se possível, né, façam esse esforço. Porque quando a situação, de novo, está se repetindo, às vezes a gente tem que parar para analisar. Não adianta, não só em situações de relacionadas a questões mentais, né? Às vezes as pessoas ficam assim, dizendo, nenhuma empresa presta, porque nenhuma empresa presta, daí a pessoa não para 2 meses em cada trabalho. Pô, daqui a pouco o problema é você, entende? Então, terapia. Vou resumir isso, que é o melhor conselho que eu posso dar. Estava atritada, que bonita essa palavra, atritada com meu chefe. Engravidei e virei puxa-saco. Ainda vou de arrasta. Você teve 2 atitudes contraditórias aqui, né? Você engravidou, que é uma coisa que a empresa não gosta, né, gente? A empresa detesta grávida. A empresa, na verdade, detesta mulher, eu acho. Né? Porque tem possibilidade remota de engravidar. E quando engravida, então, meu Deus, é um ódio mortal. Vai se afastar, não vai ser a mesma coisa, preguiçosa, vai botar testado. Isso é o que as empresas falam de mulher grávida, né? Então você engravidou do tipo, e aí a empresa, meu Deus, que merda. E você puxou saco, que é uma coisa que a empresa gosta. Resta saber o que é melhor para eles, tá? Ou menos pior. Se eles considerarem que você tendo engravidado é muito grave, dentro de uma questão cultural deles, não vai adiantar puxar saco nenhum. Agora, se eles não consideram uma coisa tão horrível assim, vai adiantar puxar saco sim. Então, eu acho que tem chances de você não ir de arrasta. Mas, sinceramente, tá? Foda-se.
Sério, tô falando sério pra ti. Aplica o puxa-saco. Você tá fazendo a tua parte, entende? Você não tem culpa de engravidar. E, inclusive, meus parabéns por ter engravidado. É uma alegria ter bebê. Eu não tenho filhos, não quero ter. Mas vocês que querem ter, gente, aproveitem a gravidez de vocês, sabe? É uma merda, eu fico pensando assim, que merda, cara. A mulher tá vivendo um momento ali bom, feliz pra ela, e ainda tem que se preocupar se na volta da licença vai ser demitida. Pô, que merda. Você tá puxando o saco, tá? Você tá fazendo a tua parte, faz as tuas entregas, seja uma boa funcionária, puxa o saco e vai curtir a tua gravidez e seja o que Deus quiser. Mas a tua parte você tá fazendo, tá? Relaxa, na medida do possível, tenta relaxar, não tem muito o que fazer. Gente, essas são as perguntas de hoje. Eu tava até... Meu Deus, gente, eu fiz uma baderna aqui de pergunta. Cruz, Senhor amado, vou ter que ajeitar tudo. Tem pergunta da semana passada misturada, tem um monte. Meu Deus, gente, tem muita pergunta. Mas eu não quero deixar esses vídeos longos. Acho que vocês preferem assim, né? E o YouTube também prefere assim. Mandem as perguntas de vocês. Comentem aqui pra mim, gente, qual foi a melhor dessa semana. Manda as perguntas de vocês lá no Instagram. E voltaremos com o nosso Sincericast. Eu acho que foi um bom quadro que eu criei. Eu acho que ele tem, assim, tem boas chances de alavancar, sabe, de viralizar. O que vocês acham? Acho que tem chance. Mas eu acho que o mais viral é o vídeo que eu fiz essa semana falando das empresas, dando nota pra elas. Esse eu também vou soltar. Não sei se antes desse ou depois desse. Mas sim, dê notas para as empresas se você ainda não viu este vídeo espetacular e muito polêmico, que Deus me ajude, até de chefe, falei de CEO de empresa, nome de CEO de empresa. Entra aí no meu perfil do YouTube e assiste. Um beijo para vocês.